O que se segue é uma narrativa ficcional. Foi escrita a partir de motivos, crenças e medos que existem na tradição oral portuguesa, mas as pessoas, a estrada e os acontecimentos aqui descritos não existiram. É uma história. Convém dizê-lo antes, porque há histórias que, mal se começam a contar, deixam de parecer histórias. Nota de campo número 47. Trás-os-Montes. Terra Fria. O planalto que fica a norte da serra, onde o granito sai da terra como osso a romper pele, e onde o inverno não é uma estação, é um lugar. Quem lá vai pela primeira vez costuma dizer a mesma coisa, que a paisagem é bonita de um modo que magoa. Lameiros gelados, soltos de castanheiros velhos, com troncos abertos como bocas. Muros de pedra posta que atravessam encostas inteiras sem que ninguém já saiba o que separavam. Urze, Giesta, Carvalho Negral. E aldeias. Muitas aldeias. Algumas com 30 habitantes, outras com 9, outras com nenhum, apenas com o nome pintado numa placa que o Estado ainda substitui de vez em quando, por hábito, como se substituir a placa fosse uma forma de negar o que aconteceu. É preciso perceber uma coisa sobre esta região para perceber o resto. Durante séculos, o Planalto foi atravessado a pé. Não por estradas, por carreiros. Caminhos de 2 palmos de largura, abertos pelo passo dos animais e dos homens, que ligavam aldeia a aldeia, aldeia a moinho, aldeia à igreja. E entre todos esses caminhos havia uma categoria à parte, que os mapas nunca registaram e que as pessoas conheciam de cor: os caminhos por onde se levavam os mortos. Chamavam-lhes carreiros dos defuntos. Nalgumas terras, vereda das almas. Noutras, simplesmente o caminho da igreja, dito num tom que deixava claro que não era o caminho que se fazia ao domingo. Nem todas as aldeias tinham cemitério. Muitas dependiam de uma paróquia a 6, 7, 10 quilômetros de distância, e quando alguém morria, o corpo tinha de ser levado ao ombro, em caixão emprestado ou em padiola, por homens que se revezavam a cada tantos passos. Esses percursos eram fixos. Nunca se mudavam. Havia uma razão prática, que era de que o caminho estava desbravado e se conhecia de olhos fechados, e havia uma razão que não era prática nenhuma. Acreditava-se que os mortos aprendiam o caminho, que o corpo ia uma vez e a alma ficava a saber, e que, se um dia precisasse de voltar, voltaria por ali, e só por ali. Nas encruzilhadas desses carreiros erguiam-se alminhas, nichos de pedra, do tamanho de uma janela pequena, com um azulejo ou uma pintura por dentro a mostrar figuras dentro de chamas, mãos postas, olhos levantados, as almas do purgatório. Quem passava rezava um Padre Nosso, ou deixava uma moeda, ou uma flor, ou nada, mas abrandava. Toda a gente abrandava. As alminhas estavam ali para lembrar aos vivos que aquele pedaço de chão era partilhado. Guardo no arquivo 163 referências a caminhos de defuntos no norte interior. Guardo dezenas de variantes de uma mesma crença, com nomes diferentes conforme o vale: a Companha, a Estadeia, a Hoste, as Almas, a Procissão dos Defuntos. A ideia é sempre a mesma, e é de uma simplicidade terrível. Em certas noites, os mortos de uma freguesia percorrem o seu caminho, em fila, aos pares, cada um com uma luz na mão. Vem em silêncio ou vem a rezar baixo, conforme quem conta. E vem sempre atrás de alguém vivo, que vai à frente com uma cruz ou com um caldeiro de água benta e que não sabe que vai. Porque quem encontra a procissão e não se protege, passa a guiá-la, todas as noites, até conseguir entregar a luz a outro. Foi por isto que este planalto entrou nas histórias muito antes de entrar nos mapas rodoviários. E é por isto que a nota de campo 47 existe. O material que serviu de base a esta reconstituição chegou-me da forma mais banal do mundo, que é quase sempre como estas coisas chegam. Uma caixa de cartão, comprada por 12 euros numa feira de velharias em Chaves, cheia de papel de escritório sem interesse nenhum, manuais de segurança rodoviária, tabelas de turnos, fotocópias de circulares internas de uma empresa de conservação de autoestradas que já não existe com aquele nome. E, no meio, um caderno de capa preta, de linhas, com o canto inferior direito gasto de tanto ser dobrado. Não era um diário. Era pior. Era um caderno de serviço. Um homem que anotava a hora, o quilômetro, a ocorrência e as medidas tomadas, com letra de quem aprendeu a escrever com uma professora severa e nunca mais mudou. 79 páginas de rotina. E, a partir de certa altura, algumas linhas que não pertenciam a nenhum boletim de serviço deste mundo. Reconstruí o resto. Preencho lacunas, dou nomes onde havia iniciais, invento diálogos que ninguém registrou, porque é isso que um arquivista faz quando quer que uma coisa seja ouvida e não apenas guardada. Aquilo que se segue é, portanto, uma história, mas é uma história construída sobre um esqueleto muito concreto. Um homem, uma estrada vazia e um ponto exato do planalto onde uma coisa antiga continuava a atravessar. Chamava-se Amadeu Sequeira. Tinha 57 anos. Nasceu em Souto Frio,
uma aldeia de 18 casas encostada a um cabeço, onde o pai guardava um rebanho de merinas e a mãe fazia broa para a família toda e para meia freguesia. Era o terceiro de 5 irmãos. Fez a 4ª classe e mais 2 anos numa escola aqui a pé. 7 quilômetros de ida, 7 de volta, por um carreiro que passava. E isto vai ter importância, pela encruzilhada das alminhas de Vale Escuso. Aos 19 anos foi para a França, como toda a gente. Como os irmãos, como os primos, como praticamente todos os rapazes daquela geração que olhavam para o Planalto e viam pedra, frio e nada. Trabalhou em Lyon, em cofragem, 13 anos. Aprendeu francês o suficiente para discutir preços e nunca o suficiente para discutir sentimentos. Voltou em 1997, com dinheiro para comprar uma casa em Albufeira e um carro que lhe durou 14 anos, e com uma coisa que ele nunca soube nomear e que os emigrantes conhecem bem. A sensação de ter passado metade da vida a poupar para regressar a um sítio que, entretanto, se tinha ido embora. Casou com a Idalina, que era enfermeira no centro de saúde. Tiveram uma filha, a Marta. E, em 1998, começaram as obras. A autoestrada chegou ao Planalto como chegam todas as coisas grandes ao interior. De repente, com muito barulho, com promessas e com caminhões. Ia ligar o litoral à fronteira. Ia trazer indústria. Ia trazer turismo. E acabar com o isolamento, palavra que foi repetida em todos os discursos daquele ano. Amadeu entrou na obra a colocar cofragem nos pilares de um viaduto, porque era o que sabia fazer, e ficou 4 anos a construir a estrada que lhe havia de comer o resto da vida. Quando a obra acabou, a maior parte dos homens foi-se embora. Amadeu ficou. A concessionária precisava de pessoal para conservação e segurança. Ele conhecia o traçado metro a metro, tinha carta pesada e não fazia perguntas. Deram-lhe um colete refletor, uma carrinha branca com rotativos âmbar e um lote. 29 quilômetros e 400 metros, do nó de Vale Escuso ao nó de Albufeira, o troço a que os papéis internos chamavam lote 4. Norte e a que os homens chamavam, entre eles, o lote de cima. Foram 21 anos. Convém dizer o que era o trabalho, porque quase ninguém sabe, e porque o horror desta história vive inteiro dentro da rotina. Um operador de assistência e segurança faz rondas. Sai do centro de manutenção, entra na via, percorre o lote num sentido, dá a volta no nó, percorre no outro. Vai a 80, 90 km por hora, com o pisca ligado, a olhar para a vela. Procura o que não devia lá estar. Um pneu rebentado, uma tampa de contentor, um saco de cimento caído de uma carrinha, um corso morto, um javali morto, que é pior, porque pesa 80 quilos e tem de ser arrastado por um homem sozinho com uma corda e um gancho. Verifica os postes SOS, um a um, e anota os que têm o auscultador arrancado. Verifica a vedação, sobretudo depois de vento, porque um buraco na rede significa gado na via, e gado na via significa gente morta. Substitui cones, limpa sumidouros entupidos, lava as placas cobertas de lama. Confirma que as espiras de contagem de tráfego, os anéis de fio metálico embutidos no asfalto que contam os carros que passam por cima, estão a enviar dados ao centro de controlo. E preenche o boletim. Hora, quilômetro, ocorrência, medidas. Amadeu passou para o turno da noite em 2017. Houve uma razão administrativa. O suplemento noturno eram 160 euros por mês, e ele tinha a filha a estudar em Braga. E houve a razão verdadeira, que era a Idalina. A Idalina morreu em setembro de 2016, em casa, num quarto que dava para a horta, ao fim de 14 meses de doença. Amadeu tratou dela até o fim. Aprendeu a dar injeções, a virar um corpo na cama sem magoar, a fingir bom humor às 3 da manhã. E quando acabou, ficou-lhe o horário. Ficou-lhe o corpo habituado a estar acordado à noite e a não servir para nada durante o dia. Não conseguia dormir naquela casa às escuras. Conseguia trabalhar. Pediu à noite e deram-lhe-a, porque ninguém a queria. Aqui é preciso explicar uma coisa que faz esta história ser portuguesa e não ser outra coisa qualquer. A autoestrada do Planalto nunca teve trânsito. Nos primeiros anos, ainda passava alguma coisa. Caminhões espanhóis, emigrantes em agosto, gente que ia às termas. Depois puseram as portagens. E, no espaço de meio ano, a estrada esvaziou-se. Os caminhões voltaram à Nacional Velha, que corria paralela, 10 quilômetros à nascente, cheia de curvas e de aldeias e de tratores, mas de graça. Os locais também. E ficou aquilo. 3 faixas por sentido de betuminoso impecável, iluminação nos nós, viadutos de 40 metros de altura sobre ribeiras onde já ninguém pescava, painéis de mensagem variável a desejar boa viagem a ninguém. Um dos poucos sítios do mundo onde o progresso passou, olhou e foi-se embora. Nas noites de inverno, entre a meia-noite e as 6 da manhã, Amadeu Sequeira contava, em média, entre 9 e 14 veículos em 29 quilômetros.
Havia noites de 4. Houve uma noite de nevoeiro, em janeiro de 2020, em que não passou nenhum. Ele escreveu isso no boletim, com aquela letra de 4ª classe. Tráfego nulo no período. Sem ocorrências. Imaginem o que é isto. Um homem de 50 e tal anos, viúvo, dentro de uma carrinha branca, a percorrer para trás e para a frente 29 quilômetros de estrada perfeita e deserta, 8 horas por noite, 5 noites por semana, durante anos. O aquecimento a sussurrar, o cheiro a gasóleo frio e a café de termo. O rádio do centro de controle em Vila Real a estalar de vez em quando com uma voz que pergunta se está tudo bem e a quem se responde que está. Os rotativos âmbar a varrerem a raios, 1, 2, 3 vezes por segundo, sempre igual. Os refletores da berma a acenderem-se e a apagarem-se à passagem dos faróis, como uma pauta de música que nunca muda de compasso. E o planalto à volta, todo escuro, com 2 ou 3 luzes ao longe que são aldeias onde dorme gente velha. Amadeu gostava. É importante dizer isto, porque as pessoas presumem sempre que quem trabalha de noite sofre. Ele gostava. Escreveu numa das poucas páginas em que se permitiu escrever fora do formato. A noite é honesta. De dia todo a gente pergunta como é que eu estou. De noite ninguém pergunta nada. Tinha os seus rituais. Parava sempre na área de serviço desativada ao quilômetro 133, onde havia um telheiro e um bebedouro que ainda funcionava, e comia uma sandes de queijo às 2h30. Cumprimentava o Bruno pelo rádio, o operador do lote de baixo, um rapaz de 30 anos de Mirandela que passava a noite a ouvir podcasts de crimes reais. Aos domingos, a Ida levava sopa numa marmita que a vizinha lhe deixava à porta, e tinha o quilômetro 127. O quilômetro 127 não era diferente de nenhum outro. Reta longa, ligeira descida, corte na rocha de um lado, aterro do outro, uma passagem hidráulica por baixo. Nada. Mas ao quilômetro 127, mais precisamente ao 127.400, um Renault Clio cinzento saiu da via numa madrugada de fevereiro de 2004 e capotou 3 vezes no aterro. Amadeu foi o primeiro a chegar. 7 minutos antes dos bombeiros de Alfeira, 14 antes do INEM. O rapaz chamava-se Tiago. Tinha 19 anos, era de uma aldeia a 3 quilômetros dali e vinha de uma festa. Estava vivo quando Amadeu chegou. Estava consciente. Não estava preso. Estava fora do carro, deitado na urze molhada. E o que ele pedia, repetidamente, com uma calma que Amadeu nunca conseguiu esquecer, era que não o deixassem ali sozinho porque estava muito frio. Amadeu tirou o casaco fluorescente e cobriu-o. Sentou-se na terra. Deu-lhe a mão. Falou-lhe do que se fala nestas alturas, que é de nada. Do frio, do carro, de quem é que ele era filho, se conhecia o Sr. Sequeira de Souto Frio. E o rapaz respondia, e depois começou a responder devagar, e depois deixou de responder. Morreu às 5h04 da manhã, com a mão dentro da mão de Amadeu, 16 minutos antes de a ambulância conseguir subir o aterro. No boletim daquela noite está escrito 4h41, quilômetro 127.400. Despiste de ligeiro com capotamento. Vítima mortal. Acionados meios. Via reposta 7h20. 27 palavras. É tudo que a burocracia tem para dizer sobre a coisa mais importante que aconteceu ao Amadeu Sequeira em 21 anos de serviço. Ele nunca falou disto com ninguém, exceto com a Idalina, uma vez, e nunca mais. Mas passou a abrandar sempre naquele ponto. Sempre. 2 vezes por noite, 5 noites por semana, durante 19 anos, ele tirava o pé do acelerador ao chegar aos 127 e deixava a carrinha andar em ponto morto durante uns segundos, como quem passa à frente de uma igreja. Não rezava. Dizia que não rezava. Abrandava. As primeiras anomalias não foram anomalias. Foi um problema informático. Em outubro de 2022, o centro de controlo começou a receber contagens inconsistentes do posto automático de tráfego instalado ao quilômetro 127.300. As espiras registravam passagens que as câmaras não confirmavam. Não era grave. Não era sequer raro. Umidade infiltrada, cabo roído por roedores, fissura no betuminoso, 1000 explicações banais. Abriram uma ocorrência de manutenção e pediram ao operador do turno para verificar visualmente. O operador do turno era o Amadeu. Ele foi lá, olhou para o asfalto, viu as 2 linhas de selante negro que marcam o corte onde os anéis estão embutidos, e não viu nada de errado. Escreveu isso. Sem danos aparentes no pavimento. Sem vestígios de intervenção. O que ele não escreveu logo, e que só apareceu no caderno 5 noites depois, foi o padrão. Porque, por curiosidade, pediu ao Bruno que lhe lesse os registros. E o Bruno, que se aborrecia, leu-lhe tudo, e foi ele próprio que reparou primeiro e que achou piada. As contagens fantasma aconteciam sempre entre as 4h07 e as 4h19 da manhã, todas as noites, sem exceção. Nunca antes das 4h07,
nunca depois das 4h19. E não eram passagens de veículos. Eram passagens de baixa velocidade, tão baixa que o algoritmo nem conseguia classificar. O sistema registrava-as como objeto não classificado, velocidade estimada inferior a 6 km por hora. 6 km por hora, a velocidade de um homem a andar. Amadeu escreveu no caderno, naquela noite. Contagens quilômetros 127.300. Sempre entre 4h07 e 4h19. Alguém anda em cima da via. Verificar vedação. Verificou a vedação. 2 vezes, de dia, com luz. A rede estava intacta em 8 km para cada lado. Nenhum buraco, nenhum poste vergado, nenhum ponto onde uma pessoa pudesse entrar sem cortar arame. E, sobretudo, para chegar àquele ponto a pé, vindo de qualquer aldeia, era preciso atravessar 2 km de encosta de urze no escuro, subir um aterro de 4 metros com 35 graus de inclinação, e depois voltar a descer do outro lado. Todas as noites. Às 4 da manhã. Em outubro, novembro, dezembro, com geada. Ninguém faz isso. Foi aqui que ele começou a estar presente. Não por medo. Por profissionalismo, que é a palavra que ele usaria e que é sempre a palavra que as pessoas usam quando ainda não querem admitir a curiosidade. Reorganizou as rondas para estar no quilômetro 127 entre as 4 e as 4h20. Estacionava na berma, no aterro, 100 metros acima, com os rotativos ligados, e ficava a olhar. Durante 9 noites, não aconteceu absolutamente nada. As espiras registraram as passagens à mesma. Ele estava a olhar para o sítio exato, com os faróis acesos, com o holofote de mão apontado à via, e o sistema em Vila Real registrava corpos a atravessar o asfalto a 6 km por hora, e ele não via nada. Na 10ª noite, viu o cheiro. É assim que está escrito no caderno, e eu deixei ficar, porque a frase é melhor do que qualquer correção. Não vi nada. Vi o cheiro. Cera. Cera de vela queimada, densa, doce, a cera antiga das velas grossas de igreja, aquelas que nunca ardem direitas. E, por baixo, terra. Terra molhada, terra revolvida, aquele cheiro específico que tem a terra quando é aberta e que qualquer pessoa que já tenha estado num cemitério rural reconhece imediatamente e nunca mais desfaz. O cheiro entrou pela ventilação da carrinha às 4h09 da manhã e saiu às 4h18. Ele estava com os vidros fechados. Amadeu desligou o motor e abriu a porta. O Planalto estava a -2 graus. Havia geada nos raios. Não havia vento nenhum, e é isso que ele sublinhou 3 vezes com a esferográfica, sem vento. E, no silêncio, ouviu-se uma coisa que ele conhecia bem, porque tinha crescido a ouvi-la, e que demorou uns bons segundos a identificar, porque estava completamente fora de lugar. Passos em cascalho. Muitos. Não sincronizados. O som arrastado, irregular, encavalitado, de um grupo de pessoas a andar devagar por um caminho de terra. Vinha debaixo do aterro, do lado nascente. Atravessou por baixo dele. Continuou para a poente. Levou 9 minutos a passar. Ele não desceu. Escreveu isso, também, e a honestidade daquela linha diz tudo sobre o homem. Não desci. Não me apeteceu. Foi por esta altura que apareceram os avisos. E os avisos, em trás, os montes, nunca vêm como avisos. Vêm como conversa. Amadeu tomava café ao domingo à tarde no Central, em Alfeira, um daqueles cafés com balcão de fórmica, calendário de tratores na parede e um televisor sempre ligado sem som. Comentou, sem dar importância, entre uma coisa e outra, que andava chateado com os contadores que davam erro na estrada, lá para cima do cruzamento, velho. O senhor Silvino Adão, 81 anos, pastor reformado, que estava a jogar sueca na mesa do canto, não levantou os olhos das cartas. Perguntou só: ao pé das alminhas? E o Amadeu, que já não pensava nas alminhas há 30 anos, sentiu qualquer coisa a assentar-lhe no estômago, porque de repente lembrou-se. Lembrou-se do carreiro da escola. Lembrou-se do nicho de pedra na encruzilhada, com o azulejo lascado, com as figuras dentro das chamas. Lembrou-se da mãe a dizer, sempre, todos os dias, e reza um Padre Nosso quando passares nas alminhas, ouviste. E lembrou-se de que aquele cruzamento ficava, mais ou menos, exatamente onde hoje está o quilômetro 127. O Silvino jogou a carta e disse o resto do que tinha para dizer sem olhar para ele, que é como se dizem estas coisas. Aquilo não é caminho de gente. Aquilo é caminho de almas. Puseram-lhe alcatrão por cima, mas o caminho está lá de baixo. O caminho está sempre lá de baixo. Alguém se riu. Outro alguém não se riu, e isso foi pior. E foi a dona Rosalina, do balcão, 76 anos, a limpar copos, que acrescentou a única frase daquela tarde que o Amadeu escreveu no caderno, palavra por palavra, nessa mesma noite. Ó Amadeu, tu ali não pares. Passa, mas não pares. Quem passa, passa.
Quem para, fica a fazer parte. Aqui devo interromper e cumprir a minha função, que é a de arquivista, e não a de contador de histórias, embora eu tenha vindo a falhar nessa distinção há muitos anos. O que o Silvino Adão e a Rosalina estavam a invocar não é uma superstição vaga, é um corpo de crenças documentado, coerente e com regras. No noroeste peninsular chama-se-lhe Santa Companha. No Planalto Transmontano, mais frequentemente, a Companha, a Estadeia ou simplesmente as Almas. A descrição é notavelmente estável ao longo de 200 anos de recolhas. Uma procissão de mortos, em fila de 2, vestidos de branco ou de burel, cada um com uma luz. As luzes não iluminam nada à volta, vêem-se, mas não alumiam o chão. E este detalhe aparece em versões recolhidas em sítios que distam 300 quilômetros uns dos outros, o que é sempre o sinal de que uma crença é antiga. A procissão desloca-se em silêncio ou com um murmúrio de reza. Cheira a cera. Ao passar, os cães não ladram, uivam de cabeça baixa ou escondem-se. As galinhas cantam a deshoras. As luzes da casa mais próxima escurecem, e à frente vai um vivo. É esse o coração da coisa, e é isso que a torna tão perturbadora. A Companha precisa de um guia vivo. Quem a encontra desprevenido recebe, das mãos do último morto, uma vela ou uma cruz, e a partir desse momento passa a conduzi-la todas as noites, sem memória do que faz, definhando de dia, a emagrecer, a empalidecer, sem que ninguém na aldeia perceba por quê. Só se liberta quando conseguir entregar a luz a outra pessoa viva. Por isso é que as versões todas insistem. Se te oferecerem alguma coisa, não temas. E há as defesas. Também elas notavelmente consistentes. Sair do caminho, porque a Companha só passa pelo seu percurso e não se desvia. Deitar-se de bruços no chão, fora do carreiro, com a cara na terra, e não olhar. Traçar um círculo à volta de si e ficar dentro dele. Virar o casaco do avesso, que confunde os que vêm do outro lado, porque do outro lado tudo está ao contrário. Levar pão, sal, um raminho de alecrim, um bocado de palma benta do domingo de Ramos. E, acima de tudo, não responder. Se alguém te chamar pelo nome, de noite, num caminho, e não tiveres a certeza absoluta de quem é, não respondas. Porque o nome é a corda. Quem responde, aceita. Recolhi, ao longo dos anos, 14 relatos do Planalto em que estas regras aparecem associadas especificamente a antigos carreiros de defuntos. E numa dessas recolhas, feita em 1981, numa aldeia a 20 quilômetros do sítio de que estamos a falar, uma mulher de 90 anos diz uma frase que eu nunca mais consegui tirar da cabeça e que se aplica a esta história inteira. Diz assim: eles não vêm ter conosco. Nós é que construímos por cima. O carreiro dos defuntos de Vale Escuso está documentado desde, pelo menos, o século XVIII. Ligava 3 lugares: Vale Escuso, Souto Frio e Carvalhais. A igreja matriz de São Sebastião de Alfeira, a única com adro sagrado num raio de 9 quilômetros. Descia o vale, atravessava a ribeira por uma ponte de laje, subia a encosta em zigue-zague e passava a encruzilhada onde estavam as alminhas. Toda a gente que morreu naquelas 3 aldeias, durante 250 anos, fez aquele percurso, ao ombro. Em 1918, a pneumônica levou 31 pessoas nas 3 aldeias em 5 semanas. Levaram-nas todas por ali, às vezes 2 por dia. E em janeiro de 1941 há um episódio que ficou. Uma comitiva fúnebre saiu de Vale Escuso ao fim da tarde, com neve prevista, mas ainda não caída, a levar o corpo de uma criança de 7 anos. A meio da subida apanhou uma nevada daquelas que o Planalto ainda hoje sabe fazer, com vento a cortar. Perderam o carreiro. Andaram em círculos durante horas a poucas centenas de metros das alminhas. Quando os foram encontrar na manhã seguinte, 3 dos homens tinham morrido de frio, encostados uns aos outros, com o caixão pousado no chão entre eles. Foi por causa disso que as alminhas foram reconstruídas em 1943, em granito novo, mais altas, com um azulejo encomendado no porto e uma inscrição gravada a cinzel na verga. E foi essa pedra que, em 1999, apareceu no traçado. Os documentos da obra referem está lá, numa listagem de elementos patrimoniais afetados, catalogada como nicho devocional, sem valor arquitetônico relevante, a remover e relocalizar. Havia um procedimento. Desmontava-se pedra a pedra, numerava-se e voltava-se a montar num sítio próximo, geralmente à entrada da aldeia mais perto. Isto, no papel. Na prática, no inverno com atrasos, com multas contratuais por dia de derrapagem e com uma frente de trabalho que tinha de avançar, uma máquina passou por cima de uma encruzilhada às 7 da manhã de um dia de fevereiro, e a pedra foi para o aterro com o resto do entulho. Amadeu sabia disto. Não da forma como eu acabei de contar, com processos e datas.
Sabia da forma como se sabem as coisas numa hora. Alguém comentou, ao almoço, que tinham deitado abaixo as alminhas do cruzamento e que a mãe dele ia ficar furiosa. Ele tinha 33 anos e estava a ganhar mais do que alguma vez tinha ganho na vida. Não disse nada. Em 23 anos, nunca tinha pensado nisto outra vez. E, no domingo em que o Silvino Adão largou aquela frase por cima das cartas, pensou. Pensou a noite toda. E às 4h09 da manhã, quando o cheiro a cera entrou outra vez na carrinha, ele já não estava a olhar para uma avaria de contadores. Estava a olhar para uma dívida. O que se seguiu está no caderno e tem uma progressão que, francamente, é aquilo que mais me impressiona neste documento. Porque não é uma escalada de sustos. É uma escalada de precisão. O homem começa a medir. 9 de novembro, 4h07 às 4h19. Cheiro. Passos. Contei aproximadamente 20 pares de pés pelo som. Termômetro exterior. -1. Termômetro desceu para -4 durante o período e voltou a -1. Aquecimento do motor sem alteração. 12 de novembro. Igual. Rádio com estática entre 4h06 e 4h20. Bruno confirma que não ouviu nada no lote dele. Contei 24. 14 de novembro. Primeira vez que vi luz. Ele descreve-a com cuidado de um homem que passou a vida a olhar para luzes na estrada e que sabe distinguir um farol de um pisca, um refletor de um reflexo. Diz que apareceu no talude nascente, a cerca de 200 metros, à altura de um peito de homem. Uma luz só, branca amarelada, do tamanho de uma chama de vela, mas visível àquela distância, o que já é impossível. Não tremia com o vento porque não havia vento. Movia-se para a esquerda, devagar, à velocidade de alguém a subir uma encosta. Chegou ao topo do aterro. Parou, e depois apareceram as outras. Uma a uma, atrás dela, como se cada uma fosse acendendo ao chegar ao cimo. Ele escreveu. As luzes não punham luz no chão. É a coisa mais errada que já vi. E é aqui que este caderno se torna, para mim, um documento notável, porque Amadeu Sequeira não era um homem crédulo. Foi imigrante, foi cofrador, foi 21 anos funcionário de uma concessionária. Era um homem de procedimentos. E o que ele faz, na semana seguinte, é exatamente o que um homem de procedimentos faz. Tenta provar que está errado. Filma com o telemóvel. 7 noites seguidas. Os vídeos, obviamente, não existem. Nunca existiram para mim, e recuso-me a fingir o contrário. Mas ele descreve o resultado, e a descrição é nada. Escuridão, o ruído do motor ao ralenti, e a certa altura sua própria respiração a mudar. Escreve com uma amargura seca. A máquina não vê o que eu vejo. Ou eu não vejo nada e a máquina tem razão. Pede ao centro de controle, com uma desculpa técnica, que verifique as imagens da câmara do pórtico mais próximo. O centro responde por escrito. Não há registro de movimento anômalo. Há, isso sim, uma queda de qualidade de sinal na câmara, entre as 4 e as 4h20, quase todas as noites, atribuída à condensação no objetivo. Condensação no objetivo. 20 minutos. Sempre os mesmos 20 minutos. Vai ao médico. Isto está no caderno de forma quase envergonhada. Fui ao Dr. Menezes. Contei-lhe metade. Falam de privação de sono, que é real e que ele tinha, de forma crônica, há 6 anos. Falam de alucinações hipnagógicas, que são um fenômeno perfeitamente documentado de ver e ouvir coisas na fronteira entre a vigília e o sono, e que são muito mais comuns do que as pessoas julgam, e que atingem sobretudo trabalhadores por turnos. Falam de microssonos, aqueles lapsos de 2, 3 segundos em que o cérebro desliga sem que a pessoa dê por isso, e que são o pesadelo de quem conduz de noite. O médico manda fazer análises. As análises dão bem, exceto vitamina D, que em Trás-os-Montes em novembro dá mal a toda a gente. E há mais explicações, e eu tenho a obrigação de as pôr em cima da mesa, porque um arquivista que só apresenta o lado bonito da prova não é um arquivista, é um vendedor. Primeira, monóxido de carbono. Uma carrinha velha, com o motor ao ralenti durante 20 minutos, numa depressão do terreno sem vento, com o aquecimento a puxar ar de fora, fuga no escape. Intoxicação ligeira e repetida. Os sintomas incluem dor de cabeça, náusea e, sim, alucinações visuais e olfativas. Amadeu queixa-se de dores de cabeça matinais em pelo menos 5 entradas do caderno. Segunda, inversão térmica. No Planalto, em noites claras de inverno, o ar frio acumula-se nos vales e forma camadas de densidades diferentes. Essas camadas fazem coisas extraordinárias à luz e ao som. Podem trazer o ruído de uma aldeia a 3 quilômetros como se estivesse a 100 metros. Podem levantar do horizonte a imagem refratada de luzes que estão fisicamente escondidas atrás de um monte. Os faróis de um trator na Nacional Velha, a 9 quilômetros,
podem, em condições muito específicas, aparecer suspensos no ar por cima de um talude. Terceira, animais. Uma vara de javalis, 18, 20 animais, a atravessar sempre no mesmo ponto, sempre à mesma hora, porque os javalis são criaturas de hábito absoluto e usam corredores fixos durante gerações. E adivinhem por onde é que esses corredores costumam passar? Por caminhos antigos. Por veredas abertas há 300 anos. As espiras de contagem detectariam massa metálica? Não, mas as espiras estavam avariadas, disseram-nos logo no início. Quarta, e a mais poderosa de todas, um homem de 57 anos, sozinho, viúvo, sem dormir, que descobriu que passa 2 vezes por noite por cima do sítio onde estavam umas alminhas que ele ajudou a destruir, a 200 metros do sítio onde um rapaz de 19 anos lhe morreu na mão. Não é preciso acompanha para explicar o que aconteceu ao Amadeu Sequeira. Basta a culpa. A culpa é a coisa mais assombrada que existe. Eu sei disto tudo. Ponderei isto tudo. E, mesmo assim, há 2 coisas neste caderno que eu não consigo arrumar. A primeira é a contagem. Amadeu começou a contar as luzes. 20, na primeira noite. 24, 27, 29. E ele nota, em dezembro, uma coisa que o incomoda mais do que tudo o resto. O número nunca desce. Não é o mesmo grupo a passar. É um grupo que cresce. A segunda é o dia 13 de janeiro. Nessa noite, Amadeu não estava no quilômetro 127. Estava a 9 quilômetros dali, no nó de Alfeira, a resolver uma ocorrência real e banal. Um contentor de obra tombado por vento na via de acesso. Trabalhou com o holofote das 4 às 4h30. E às 4h11, escreve ele, com uma letra visivelmente pior do que o costume, ouviu chamarem-lhe pelo nome. Uma voz de homem, à sua esquerda, do lado do talude, a uns 20 metros, no escuro. Sem eco. Muito clara. Ó, Sr. Sequeira. Ele diz que se voltou. Diz que a primeira coisa que sentiu não foi medo, foi a vergonha de ser apanhado a fazer alguma coisa mal feita, porque foi assim que a voz soou, como alguém da terra que o conhece e que o chama do outro lado de um muro. Não respondeu. Ficou parado com o holofote na mão. E, 3 segundos depois, a voz repetiu, mais perto, e desta vez com uma coisa a mais, uma coisa pequena que faz esta história inteira mudar de temperatura. Ó, Sr. Sequeira, está muito frio. Amadeu tinha ouvido aquela frase uma vez na vida. Em fevereiro de 2004. Dita por um rapaz de 19 anos deitado na urze, no quilômetro 127. No caderno, a seguir, há uma linha em branco, e depois, não respondi. Meti-me na carrinha. Fiz o resto do turno no parque do centro de manutenção. Escrevi no boletim que a ronda foi cumprida. Menti. A partir daí, o caderno muda. As entradas ficam mais curtas e mais íntimas, e o formato de serviço vai se desfazendo, como se o homem já não conseguisse fingir que aquilo era trabalho. Marta telefonou. Perguntou se eu estou a comer. Disse que sim. O Bruno pediu transferência para o lote de baixo do lote de baixo. Não disse por quê. Não perguntei. Sonhei com a Idalina. Estava no cruzamento, velho. Não me disse nada. Emagreci 5 quilos desde novembro. Não me apetece comer de dia. À noite estou bem. E, no fim de janeiro, uma entrada de uma frase. Aceitei a reforma antecipada. Último turno a 1 de novembro. Ele pediu para trabalhar mais 9 meses. E pediu. E isto está registrado, porque teve de o justificar por escrito à chefia, para que o seu último turno fosse na noite de 1 para 2 de novembro. A justificação oficial que apresentou foi para assegurar cobertura do período de maior tráfego de feriado. O dia 2 de novembro é o dia de finados, o dia dos mortos. Em todo o interior português, é o dia em que as famílias vão ao cemitério, limpam as campas, mudam as flores, acendem velas. Em muitas aldeias transmontanas, a véspera é a noite em que, tradicionalmente, se dizia que as almas têm licença, que voltam a casa, que percorrem os seus caminhos. O maior tráfego de feriado, no lote 4. Norte, na noite de 1 para 2 de novembro, era historicamente de 11 veículos. Ele sabia exatamente o que estava a fazer. Passou os 9 meses a preparar-se, e a preparação dele é a parte desta história que eu acho mais comovente, porque é feita inteiramente de coisas pequenas e humanas. Foi falar com o Silvino Adão, em abril, e desta vez não foi ao café, foi à casa dele, o que em Trás-os-Montes é uma declaração de seriedade. Ficou lá 2 horas. Levou uma garrafa. O que o Silvino lhe disse, o Amadeu escreveu de memória nessa noite, numa página que está numerada ao contrário e que parece ter sido escrita para não ser encontrada, diz o Silvino. 1, não estar no caminho deles. 2, não olhar de frente para as luzes. 3, casaco do avesso. 4, círculo em volta dos pés, riscado com pedra, não com um sapato. 5, pão e sal na algibeira. 6, se falarem, não responder.
7 se derem alguma coisa, não pegar com a mão. Se tiver mesmo de pegar, pegar com uma coisa no meio, com um pano, com um pau, nunca com a pele. 8 o que se leva do caminho fica no caminho. Não se traz nada para casa. E depois, por baixo, com outra caneta, escrito noutro dia. Perguntei ao Silvino se ele já tinha visto. Disse que não. Disse que o pai dele viu em 1952 e que passou o resto da vida a dormir com a luz acesa. Perguntei-lhe se acredita. Ele disse: "Ó, Amadeu, não é preciso acreditar. É preciso ter educação." Em julho, foi ao aterro. De dia, com botas e uma foice, e passou uma tarde inteira, sozinho, aos 57 anos, a cortar silvas na base do talude nascente do quilômetro 127. A terceira tarde, encontrou. Estava a 3 metros do pé do aterro, meia enterrada, virada ao contrário, com 24 anos de silva por cima. Uma verga de granito, com 1,10 m de comprimento, com a face de baixo lisa e trabalhada, e uma inscrição gravada cinzela, ainda perfeitamente legível porque tinha estado protegida da chuva pela própria posição em que caíra. AQUISE reza pelas almas que o é por aqui passam. 1943. Ao lado, mais 2 pedras da ombreira. E, partido em 3 bocados, o azulejo. Ainda se via a mão de uma das figuras, levantada, e uma faixa de chamas cor de laranja. Amadeu Sequeira, que era um homem que não chorava, sentou-se no aterro com a pedra ao colo e ficou lá até escurecer. E depois fez o que sabia fazer, que era trabalho. Passou o fim do verão e o outono a limpar aquele bocado de terreno com as próprias mãos, aos domingos, sem dizer a ninguém. Escavou a base. Nivelou. Foi buscar as outras pedras ao entulho, uma a uma, e encontrou 11 das 14. Falou com um canteiro em Vinhais, que lhe cortou as 3 que faltavam pelo preço do material porque, quando percebeu para o que era, se recusou a levar mão de obra. E deixou tudo pronto, montado a seco, sem argamassa, à espera, a 3 metros do pé do aterro, do lado nascente, no sítio exato onde o carreiro dos defuntos vinha dar a estrada. Deixou a verga por assentar. Só a verga. A noite de 1 para 2 de novembro de 2023 foi, segundo os registros meteorológicos, uma noite clara, seca, com uma temperatura mínima de -3 graus e uma inversão térmica marcada nos vales. Sem vento. Amadeu entrou ao serviço às 10 da noite. Fez a primeira ronda às 10h30. Encontrou um pneu de caminhão ao quilômetro 139 e removeu-o. Passou 3 veículos até a meia-noite. À 00:15, o centro de controlo ligou-lhe para dizer que era o último turno dele e para lhe desejar as maiores felicidades. E alguém do outro lado bateu palmas, e ouviu-se riso, e o Amadeu agradeceu e disse que ia ter saudades, e desligou. À 1h30 comeu as sandes de queijo no telheiro do quilômetro 133. Às 3h15 começou a montar. E é aqui, nesta última hora, que a história do Amadeu Sequeira se torna uma coisa que eu nunca encontrei em mais nenhum relato de campanha em 200 anos de recolhas. Porque todas as outras histórias, sem exceção, são histórias de fuga. O homem vê a procissão e esconde-se. O homem deita-se de bruços. O homem corre para casa e fecha a porta. A tradição inteira é uma tradição defensiva. Ensina-te a não estares lá. O Amadeu não se escondeu. O Amadeu cortou a estrada. Fez o que fazia há 21 anos, com o material que a empresa lhe tinha dado, seguindo os procedimentos que sabia de cor. Pôs os painéis de pré-sinalização a 400 metros. Pôs os cones em taper, 16 cones, a fechar as 3 vias no sentido norte-sul, com um espaçamento regulamentar. Ligou as setas luminosas. Estacionou a carrinha em cunha, atravessada, com os rotativos âmbar a varrer, e depois foi para o meio do asfalto, no eixo da via, aos 127,400, com o colete refletor, o casaco vestido do avesso por baixo, um bocado de broa e um punhado de sal grosso no bolso, um raminho de palma benta do domingo de ramos anterior atado ao passador do cinto e um bastão de sinalização luminoso na mão direita. Riscou um círculo à volta dos pés, no betuminoso, com um bocado de granito, e esperou. O caderno tem 6 páginas escritas sobre esta noite. Foram escritas depois, em casa, à luz do dia, e nota-se, porque a letra está firme. É o texto mais calmo do documento inteiro. Escreve que chegaram às 4h07, como sempre. Escreve que a primeira luz apareceu no talude nascente e que, desta vez, ele não desviou os olhos e que percebeu imediatamente por que é que a tradição manda não olhar. Não é medo, é que as luzes não se deixam olhar. Diz que era como tentar fixar uma coisa que está sempre um bocadinho ao lado de onde tu estás a olhar. Diz que ao fim de uns segundos os olhos doíam. Escreve que subiram o aterro em fila e que ele conseguia ouvir os passos no cascalho, e a respiração, e um murmúrio baixo, contínuo,
que não era português, nem era latim, nem era língua nenhuma, mas que tinha a cadência exata de um terço rezado por gente cansada. Escreve que o cheiro a cera era tão forte que lhe soube na boca. E escreve que eles pararam, todos, à beira da berma, no limite do betuminoso, alinhados ao longo de 30 metros de raios, sem entrar. Estavam à espera, escreveu ele. Estavam à espera que a estrada os deixasse passar. E o Amadeu Sequeira, com o bastão luminoso na mão, fez o gesto que tinha feito 1000 vezes em 21 anos para atravessar uma equipa de pintura, ou uma ambulância, ou uma manada de vacas de um agricultor que precisava de mudar de lameiro. Ergueu o braço esquerdo, com a palma para o sentido do trânsito, para o trânsito que não vinha e não viria. E com o direito, com a luz, apontou para a frente e varreu o braço, devagar, para a poente. Podem passar. Diz ele que a primeira figura entrou no asfalto e que, quando a viu de perto, percebeu que não conseguia dizer nada sobre ela, nem se era homem ou mulher, nem a roupa, nem a cara. Que a memória não pegava, como quando se tenta lembrar um sonho meia hora depois. Que a única coisa que ficou foi a altura da luz e a lentidão. Passaram, um a um, aos pares, por dentro do corredor de cones, atravessando 3 vias de betuminoso onde tinha havido um carreiro de terra durante 250 anos. Levou 9 minutos. Ele contou. Contou como conta um homem que passou a vida a contar coisas para relatórios. 31. E escreve que, à passagem, não sentiu frio, nem medo, nem nada daquilo que se espera. Sentiu. A palavra é dele. Cortesia. Escreve que teve a sensação absurda e nítida de que aquilo era uma fila de gente da terra que ia a um funeral e que agradecia a quem parou o carro. O 31º parou. Parou no eixo da via, a 2 metros dele, e voltou-se. Amadeu escreve que não olhou para a cara, que teve tempo de decidir não olhar, e que essa foi a decisão mais difícil da vida dele. Olhou para os pés. E os pés estavam a 2 centímetros do asfalto, e a figura estendeu a luz. Está tudo aqui, nesta fração de segundo. 200 anos de tradição oral e 14 relatos recolhidos e a voz da mãe dele a dizer, reza um Padre Nosso, e o Silvino Adão a dizer que não é preciso acreditar, é preciso ter educação. E um rapaz de 19 anos a dizer que está muito frio, tudo comprimido no espaço de um braço estendido no meio de uma autoestrada vazia às 4h16 da manhã. Se pegas, guias. Amadeu Sequeira não pegou. Escreve que disse, em voz alta, no meio do planalto, com a voz a tremer. Uma coisa que não tinha ensaiado e que não vinha em tradição nenhuma. Já não trabalho aqui. A partir de hoje já não sou eu. E escreve que a seguir fez a única coisa que ainda tinha para dar, que não era a mão. Baixou-se, saiu do círculo e apontou o bastão luminoso, aceso, para o lado nascente. Para o pé do aterro. Para o sítio limpo, escavado, nivelado, com 11 pedras velhas e 3 pedras novas montadas a seco, à espera. Está ali. Voltou para o lugar. Já podem parar de andar por cima do alcatrão. O que aconteceu a seguir ocupa 2 linhas. A luz apagou-se. Não foi ao pé de mim que se apagou. Foi lá embaixo, ao pé da pedra. E depois não havia mais nada, e eu estava sozinho no meio da estrada com um bastão na mão e a carrinha a apitar porque tinha deixado a porta aberta. Recolheu os cones sozinho, os 16, um a um, e arrumou os painéis, e desligou as setas, e reabriu a via às 5h02 da manhã, e escreveu no boletim de serviço, com a letra da 4ª classe. 4h05:02, quilômetros 127.400. Corte preventivo de via para verificação de pavimento. Sem anomalias. Via reposta. Depois desceu o aterro com uma lanterna e assentou a verga. Sozinho, 1,10 m de granito. 57 anos, às 5h30 da manhã do dia de finados. Diz que teve de a levantar em 3 tempos, apoiada no joelho, e que pensou que ia morrer ali de um infarte e que achou graça a isso. Ficou a ver nascer o dia sentado ao lado das alminhas. Não rezou. Diz que não rezou. Ficou. Há uma última entrada no caderno, escrita nessa tarde, e é ela que me traz até aqui, porque é ela que eu não consigo explicar de maneira nenhuma que me deixe dormir descansado. Amadeu telefonou ao Bruno, no dia seguinte, para lhe pedir um favor de despedida. Pediu-lhe que consultasse, uma última vez, os registros do posto automático de contagem do quilômetro 127.300, referentes à noite de 1 para 2 de novembro, entre as 4 e as 4h20. O Bruno leu-lhe os números pelo telefone, e depois disse, a rir, uma coisa qualquer sobre a avaria que nunca mais ninguém tinha resolvido. Amadeu agradeceu, desligou e escreveu a última linha do caderno. Contei 31. A máquina contou 32. Deve estar avariada. Amadeu Sequeira viveu mais 9 anos em Albufeira. Nunca mais trabalhou de noite, o que não é notável, porque estava reformado. Mas também nunca mais conduziu depois do pôr do sol.
E isso é notável num homem que tinha feito 200.000 voltas aquele lote no escuro. Voltou a comer. Voltou a pôr o peso. Ia ao Central ao domingo. Teve uma neta, a quem, segundo a filha, contava histórias de lobos e de moinhos, e nunca, nem uma vez, a história da estrada. De vez em quando, ao fim da tarde, subia ao quilômetro 127 pela estrada de terra do lado nascente, com uma vela dessas de coalho que se compram nas mercearias, e acendia-a nas alminhas. Nunca ficava até de noite. Perguntaram-lhe uma vez, no café, o que é que ele achava daquilo tudo dos contadores, que ainda davam erro. Consta que ele respondeu que os contadores contam o que passa, e que às vezes passa mais gente do que a que se vê, e depois mudou de conversa e falou do preço da castanha. Morreu em 2032, em casa, de manhã. Está enterrado no adro de São Sebastião de Alfeira, que é o fim do carreiro. Foi lá levado de carro, pela autoestrada. Aqui termina a nota de campo 47, e aqui começa a parte que me compete, que é a de não vos deixar sair daqui com a ideia de que isto foi uma história de fantasmas. Não foi. As histórias de fantasmas são sobre os mortos. Esta é sobre a educação. Reparem no que a tradição da campanha realmente diz, quando se lhe tira o cenário. Não diz que os mortos são maus. Não diz que atacam, que arrastam, que se vingam. Diz que eles vão pelo caminho deles. Diz que o problema não é a existência deles, é o encontro. E todas as regras, todas, sem exceção. Sai do caminho, deita-te de lado, faz um círculo, não respondas, não pegues. São regras de circulação, são um código da estrada. São a maneira que centenas de gerações de gente pobre e prática encontraram de dizer uma coisa muito difícil. Partilhamos o território com quem já cá esteve, e a partilha exige que cada um saiba o seu lugar e a sua hora. Um carreiro de defuntos não é um sítio assombrado, é uma servidão de passagem. É um direito antigo, escrito na terra pelo peso de milhares de caixões carregados ao ombro por homens que se revezavam a cada 50 passos. E é por isso que esta história, que se passa numa autoestrada, é uma das histórias de folclore mais puras que eu tenho no arquivo. Porque aquilo que Amadeu Sequeira encontrou ao quilômetro 127 não foi uma aparição. Foi um conflito de traçados. Nós construímos por cima. É o que fazemos, é o que temos de fazer. E não estou aqui a dizer que não se deviam ter feito estradas no interior. Estou a dizer o que aquela mulher de 90 anos disse em 1981, e que ninguém achou importante gravar 2 vezes. Eles não vêm ter conosco, nós é que construímos por cima. Deitamos abaixo 160.000 nichos de pedra neste país, entre alminhas, cruzeiros e marcos de encruzilhada, para abrir vias, para alargar curvas, para cumprir prazos. Quase sempre com autorização. Quase sempre com um parecer a dizer sem valor arquitetônico relevante. E o parecer estava certo. Aquelas pedras não tinham valor arquitetônico nenhum. Eram pedras feias, mal cortadas, com azulejos baratos. O que elas tinham era função. Marcavam onde é que os vivos deviam abrandar. E a coisa mais perturbadora desta história inteira não é a procissão. É o Amadeu ter passado 19 anos a abrandar naquele ponto, todas as noites, 2 vezes por noite, sem saber por quê. A tirar o pé. Em ponto morto. Naquele sítio exato, a 2 metros de onde tinha estado a pedra que ele ajudou a derrubar aos 33 anos, e sem nunca ter feito a ligação. O corpo dele sabia. Quantos de nós é que abrandamos, todos os dias, em sítios que já não sabemos ler? Fico com perguntas, e são elas que vos deixo, porque um arquivo que só guarda respostas é um cemitério. Fico sem saber o que é que passava ao quilômetro 127 entre as 4h07 e as 4h19 da manhã. Tenho 4 explicações racionais, todas boas, e a mais provável de todas continua a ser a mais triste. Um homem exausto, cheio de culpa, que encontrou uma forma antiga e bela de arrumar 2 coisas que não conseguia arrumar de outra maneira. Uma pedra derrubada e um rapaz de 19 anos que lhe morreu na mão porque a ambulância não conseguiu subir um aterro. Se for isso, a história não perde nada, ganha. Porque significa que um operador de conservação de autoestradas, sozinho, sem padre, sem médico e sem ninguém, inventou para si próprio um ritual funerário completo e funcional a partir de material que tinha na carrinha. 16 cones, um bastão de sinalização, um colete refletor e um casaco virado do avesso. E que esse ritual resultou. Que o homem ficou bem. Que voltou a comer, que criou uma neta, que morreu em casa de manhã. Isso, para mim, é folclore no sentido mais verdadeiro da palavra. Folclore não é o que é verdade, é o que serve. Mas fico com a contagem. 31 e 32.
E sei perfeitamente que um contador de espiras com umidade infiltrada registra fantasmas todos os dias em todo o país, e que é ridículo construir seja o que for sobre um dígito. Mesmo assim, se a máquina estava avariada, esteve avariada de uma maneira muito específica durante 14 meses, sempre entre as 4h07 e as 4h19, sempre a velocidades de passo humano. E, na única noite em que houve alguém no meio da estrada a contar, enganou-se por exatamente um. E fico, sobretudo, com a última coisa que me faz voltar a esta nota de campo mais vezes do que devia. O troço fechou. Não há mistério nenhum nisto. A concessão foi reestruturada em 2035, o lote 4. Norte deixou de ter tráfego que justificasse a manutenção, e 29 km e 400 metros de betuminoso ficaram sem contrato, sem iluminação nos nós, sem rondas, com barreiras de betão nos acessos. É uma coisa que já aconteceu noutros sítios deste país e vai acontecer em mais. Uma autoestrada abandonada no meio do Planalto, reios a enferrujar, silvas a subir pelos taludes, as juntas de dilatação a abrir, a giesta a nascer nas fendas do eixo da via. Daqui a 50 anos, aquilo vai ser uma linha de pedra clara a atravessar a encosta, ainda visível de longe, sem que ninguém saiba muito bem para onde é que ia. Vai ser um caminho velho. E os pastores que passarem por lá com os cães, se ainda houver pastores e ainda houver cães, hão de dizer aos netos para não pararem naquele sítio à noite. E não vão saber explicar por quê. E vão contar uma história qualquer sobre um homem de colete amarelo que ali ficou a fazer sinais no escuro a um trânsito que não existe. É assim que isto funciona. Sempre funcionou assim. Uma coisa acontece, ou não acontece, ou acontece só dentro da cabeça cansada de um homem numa carrinha branca. E depois a Terra fica com aquilo. E a Terra não distingue. Nas alminhas do quilômetro 127, que hoje ficam à beira de uma estrada que já não leva a lado nenhum, a inscrição continua legível, porque o granito de trás dos montes é teimoso como a gente que o cortou. Aqui se reza pelas almas que por aqui passam. Não diz que por aqui passaram, diz que por aqui passam, presente do indicativo. Alguém, em 1943, escolheu esse tempo verbal e pagou a um canteiro para o gravar, e nunca imaginou que 80 anos depois haveria 3 faixas de rodagem por cima do caminho e um homem sozinho no meio delas, às 4h15 da manhã, de casaco virado do avesso, a levantar o braço para parar carros que não vêm. Fica esta nota no arquivo, com as outras. E fica a única recomendação que este arquivista se permite fazer, que não é de crença, é de educação, e é a mesma que a dona Rosalina deu a um homem num café de Alfeira ao domingo à tarde. Quando passarem por uma encruzilhada velha, à noite, numa estrada que já não leva a lado nenhum, passem, mas abrandem.